E aí, pessoal, tudo bem? Eu tive pensando e tive analisando por que criaram, de repente, esse cadastro de bons pagadores. Por que tem uma pontuação? Por que essa pontuação é que vai decidir o volume de crédito que você tem? E por que isso é tão importante, principalmente para os bancos, que vêm de uma maneira extremamente voluptuosa, ganhando bilhões e bilhões a cada trimestre, sem cumprir a finalidade principal de um banco, que é a de emprestar dinheiro. Não sei se vocês observaram, mas nós pagamos para depositar nosso dinheiro no banco. É tarifa de tudo que é jeito, é taxa de tudo que é jeito. Você acaba pagando para que eles guardem o teu dinheiro, emprestem o teu dinheiro, ganhem juro no teu dinheiro e não te paguem nada, e quando pagam, pagam muito pouco. Aí eu pensei, digo, mas o que está por trás disso? O que está por trás disso, analisando que uma pessoa que compra à vista tudo que tem, vai ter uma pontuação baixa nesse cadastro. Então só vai ter uma pontuação boa quem deve bastante e paga em dia. Porque a nova escravização do capitalismo moderno, desse capitalismo voraz, é a dívida. Todos nós somos obrigados a dever. Primeiro, porque o que ganhamos não é suficiente em quase nenhum país do mundo para tudo que precisamos para uma vida digna. Então, o crédito é importante, é fundamental. Segundo, porque se você deve, principalmente se for uma hipoteca de casa, um financiamento de casa, um financiamento de carro, você faz de tudo para não perder seu emprego. E acaba se sujeitando às imposições dos patrões. A segunda parte é que, se você perder esse emprego, você vai cair no mercado informal, que eles já estão tentando tornar formal, e é isso que mais assusta. E nesse mercado informal, você vai acabar se sujeitando a fazer o que aparecer. Se sujeitando a ter que vender pastel na rua. Não que isso seja indigno, mas muitas vezes a tua formação, os teus conhecimentos te permitem outro tipo de atividade. Mas voltando ao cadastro de bons pagadores, esse cadastro vai ser o nível em que nós vamos ser medidos. É a régua que vai transformar a nossa cidadania, que hoje é garantida pela Constituição, que vai acabar sendo garantida pelo cadastro de bons pagadores, que vai ser o meio de consulta para saber quem nós somos. E o que eu temo mais é que esse é só o começo. Já temos, em alguns casos, no Código de Processo Civil, a possibilidade de, por algumas dívidas, alguns tipos de dívidas, o juiz cassar o passaporte, suspender o direito de dirigir. E a tendência disso é só evoluir. Até o ponto que aquele que não paga suas contas em dia, que aquele que não deve, inclusive, veja bem a importância, aquele que não deve, tem que dever, vai chegar a um ponto em que a sua cidadania vai ficar restrita a direitos muito pequenos em relação aos demais.
A famosa classe média que todos querem que crie, que é a classe média ao estilo do americano ou ao estilo dos países europeus com um desenvolvimento social maior, vai se tornar uma classe que vai ser a classe daqueles que pagam as contas em dia, têm um emprego, não incomodam no emprego, se sujeitam ao que o patrão quiser, ou vão para a informalidade e se sujeitam às regras da rua, da informalidade. Se você se regularizar com as micro e pequenas empresas, as microempresas individuais, as famosas MEI, você vai pagar um valor X para poder se aposentar, vai contribuir para a Previdência Social e vai continuar desenvolvendo atividades que parecem, num primeiro momento, ser um empreendedorismo, mas que, na verdade, são atividades de sobrevivência. É lógico que nós somos empreendedores, principalmente nos países pobres, desde que nascemos. Porque nós vivemos criando oportunidades, buscando oportunidades, empreendendo o nosso tempo, nossos conhecimentos, em troca de alguns tostões para sobrevivermos. Veja bem, eu não sou de esquerda. Eu acho que o mundo caminha para não existir mais de esquerda e direita. O que vai existir vai ser conservadores e partidos de centro, partidos sociais-democratas e partidos conservadores. Na minha opinião, caminhamos a passos largos para isso. Os conservadores, com suas ideias, às vezes antiquadas, às vezes fora de padrão, do padrão atual, e principalmente com a sua ideia principal, com a sua espinha dorsal, calcada na manutenção das coisas como elas estão. Porque conservar é manter igual, é deixar como está. Então, quando bota um alimento na geladeira, você bota esse alimento na geladeira porque ele conserve, para que ele não estrague. E o conservador nada mais é do que aquele que quer que as coisas continuem do jeito como estão ou do jeito como já foram. Depende da maneira como ele encara. Eu tenho falado muito nisso, em dívidas, que a nova escravização, que a nova maneira de escravizar o povo por meio da dívida, porque isso é assunto que não é de agora. Como eu já falei aqui, o Daniel Bell, por exemplo, aquele sociólogo norte-americano, já escreveu isso em 1970. Outros escritores, outros sociólogos, não economistas, outros sociólogos, antropólogos e filósofos vêm escrevendo isso desde há muito tempo. Para que tomássemos cuidado com a globalização, com a quebra das fronteiras e com a necessidade de que você se enquadre nesse modelo que estão implantando, começando a implantar agora. Não é à toa que os americanos mataram o general iraniano lá, porque ele representava uma força muito grande para se opor. E o que é que nós estamos vendo agora? O início da baderna e da balbúrdia no Irã. Não estou aqui discutindo o regime iraniano. Eles seguem é um regime que mistura governo político com religião. O problema é deles. É um país que está vivendo da maneira que quer. Se está certo, se está errado, são conservadores. Querem manter as coisas como estão. Mas acontece que a população não aguenta mais, porque a escassez de alimentos e de produtos para consumo sempre faz com que os governos caiam. Sempre.
foi assim na Revolução Francesa, e assim em várias, foi assim na independência norte-americana, que houve uma revolução também, e eles dizem que não, mas houve batalhas, e se não fosse a França ajudar, eles teriam perdido. Como foi a independência do Brasil, que levou 4 anos para se solidificar, porque houve muitas batalhas de tropas portuguesas resistindo à independência. Como foi o período da República, onde tivemos várias revoluções, várias tentativas de tomada do poder, como a intentona comunista. Tivemos a ditadura Vargas, tivemos o regime militar, que não deixou de ser uma ditadura não tão sangrenta quanto dizem, mas uma ditadura, sem dúvida nenhuma, porque não havia respeito aos direitos humanos, no sentido da garantia da liberdade de expressão, da garantia da liberdade de ir e vir, e de outras garantias que na época foram suprimidas. Então, começa o mundo a trabalhar num outro viés, num outro sentido. E eu quero deixar isso registrado. Tomara que eu esteja enganado, mas tenho certeza que não. Estamos caminhando a passos largos para um regime em que você vai ter que se sujeitar a dever. E para pagar as suas contas, você vai ter que se sujeitar a fazer o que os poderosos de sempre, desde que o mundo é mundo, esses poderosos ditam como é que tem que ser as coisas. Só para lembrar, o mundo inteiro paga juro para os Estados Unidos. O mundo inteiro usa a moeda deles para comercializar. Eu não sou anti-americano, só estou fazendo uma constatação. Desde o acordo de Bretton Woods, em que houve uma mudança radical no cálculo do PIB, em que deixaram de se calcular sobre as reservas reais, as reservas em ouro, e passaram a calcular sobre o produto interno bruto, sobre o total de riquezas produzidas, incluindo-se aí serviços e mercadorias. Para que isso? Por que eles fizeram isso? Porque o pobre continuaria pobre e o rico cada vez mais rico. E aí impuseram a moeda americana, que é o dólar, como moeda de comércio. Então todos nós somos obrigados a bancar o desenvolvimento e os gastos astronômicos que os americanos fazem, tanto no setor militar quanto no setor espacial, aí, agora, com essas invenções que estão fazendo. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, não é da maneira que estão falando. A saída é a social-democracia. A saída é nós termos um estado de bem-estar social em que o povo tenha suas garantias sociais e políticas intocáveis. Intocáveis. Mas não é para isso que o mundo está marchando. Só para lembrar, como bom lagiano, já me encaminhando para o final. Governador, até quando vai continuar o desmonte? O senhor está retirando tudo do hospital, da ampliação da ala do Hospital Teresa Ramos. Políticos lagianos, lideranças lagianas, o que vocês estão fazendo para evitar isso? Eu vou insistir nisso todos os dias. E o que me couber a tomar atitudes jurídicas como ações populares, eu vou fazer. E, no final, o que vai acontecer com a Praça João Ribeiro? Pararam a obra, já estava tudo destruído, vai ficar assim ali quanto tempo? Vai ter o mesmo destino do casarão
do Aristiliano Ramos, do colégio Aristiliano Ramos? Francamente. E o pessoal aqui preocupado com o fogo na Austrália. Tá bom. Um abraço.